muitos anos, em uma cidade pequena, existia um parque de diversões conhecido como Mundo dos Sonhos. Ele era o lugar mais alegre da região, cheio de crianças rindo, música animada e luzes brilhantes que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Mas, misteriosamente, o parque foi fechado de repente. Algumas pessoas diziam que foi devido a falências, outras falavam de acidentes nunca confirmados. O que ninguém sabia ao certo era porque ninguém teve coragem de reabrir o lugar. Décadas depois, um grupo de amigos, Clara, Marcos, Júlia e Pedro, se reuniram para uma viagem de carro no final de semana. Enquanto dirigiam por estradas pouco movimentadas, eles avistaram algo no horizonte. Uma roda gigante, coberta de ferrugem, que parecia chamá-los. Clara, a mais curiosa do grupo, sugeriu: "Isso não é o antigo Mundo dos Sonhos?" Marcos riu. "Esse lugar ainda está de pé? Achei que já tivesse sido demolido." "E se entrássemos?" sugeriu Júlia com os olhos brilhando de curiosidade. "Só para dar uma olhada. Vai ser divertido." Pedro, sempre o mais cauteloso, hesitou. "Vocês sabem que lugares assim são perigosos, certo? Estruturas antigas, quem sabe até animais selvagens." Mas a curiosidade venceu o medo, como costuma acontecer em histórias como essa. Eles estacionaram o carro perto de um portão enferrujado que estava entreaberto, rangendo levemente com o vento. Uma placa desbotada ainda exibia as palavras "Bem-vindo ao Mundo dos Sonhos", em letras quase apagadas. Quando entraram, o silêncio era ensurdecedor. O parque parecia ter sido congelado no tempo. Carrinhos de montanha-russa parados nos trilhos, cabines de tiro ao alvo com prêmios empoeirados e, ao fundo, a grande roda gigante, que parecia observá-los como uma sentinela enferrujada. Enquanto caminhavam, começaram a notar coisas estranhas. Um som distante que lembrava uma música de carrossel, mas muito desafinada, e pegadas no chão que não eram deles. Júlia apontou para um quiosque de algodão doce abandonado. "Olhem ali, algodão doce, mas parece fresco. Como isso é possível?" O grupo se entreolhou, e pela primeira vez, a empolgação deu lugar ao desconforto. Clara tentou quebrar o silêncio. "Deve ser só coisa da nossa cabeça. Vamos explorar mais um pouco, e depois voltamos para o carro." Mas nenhum deles percebeu que o portão pelo qual entraram agora estava fechado. Com cada passo que davam, o parque parecia mais vivo, como se estivesse à espera deles. A música desafinada que ouviram antes agora soava mais alta, vindo de um carrossel no centro do parque. Clara foi a primeira a caminhar em direção a ele, mas parou ao perceber que o carrossel estava girando lentamente, mesmo sem eletricidade aparente. "Isso é muito estranho", sussurrou Pedro, que agora segurava uma lanterna, apontando para o mecanismo do carrossel. "Não tem cabos conectados, nada que explique por que ele está se movendo." "Talvez o vento?" sugeriu Marcos, tentando soar calmo, mas a tensão em sua voz era evidente. Júlia, no entanto, parecia fascinada. "Não é lindo? Parece que está tentando nos dizer algo." Antes que alguém pudesse detê-la, ela subiu em um dos cavalos desgastados do carrossel. Assim que ela se sentou, o carrossel acelerou, tocando uma melodia suave, mas perturbadora. Clara gritou: "Júlia, desça daí." Mas era tarde demais. O carrossel girava rápido demais para que ela pulasse, e algo estranho começou a acontecer. A pintura descascada dos cavalos parecia se renovar. As luzes piscavam, e o parque ao redor começou a mudar. As barracas abandonadas agora estavam iluminadas. Os brinquedos pareciam novos, e vozes de crianças brincando ecoavam pelo ar. "O que está acontecendo?" exclamou Marcos, segurando firme no braço de Clara. De repente, o carrossel parou bruscamente e Júlia desceu, atordoada. Ela olhou para os amigos, os olhos arregalados. "Eu vi algo. Enquanto estava girando, parecia que o tempo estava voltando. Vi crianças brincando aqui, mas também vi algo estranho." "Algo estranho como o quê?" perguntou Pedro. Júlia respirou fundo. Elas estavam correndo, se divertindo, mas depois todas pararam e olharam para mim, como se eu não devesse estar ali. E então, desapareceram. O grupo começou a se perguntar se aquilo era uma pegadinha elaborada ou algum tipo de alucinação coletiva.
decidiram continuar explorando, tentando encontrar alguma explicação lógica. Foi então que Clara viu algo que fez seu coração disparar. No alto da roda gigante, havia uma luz acesa em uma das cabines. Uma figura parecia estar sentada lá, imóvel, observando-os. "Vocês estão vendo aquilo?" perguntou Clara, apontando para a roda gigante. Todos olharam para cima, e de fato havia alguém ali, uma sombra vaga, impossível de distinguir. Mas quando Pedro apontou a lanterna, a luz piscou e desapareceu como se nunca tivesse existido. "Eu acho que já tivemos emoção suficiente por hoje", disse Pedro, tentando soar calmo. "Vamos voltar para o carro." Quando se viraram para sair, Clara congelou. "Gente, o portão está trancado." Todos olharam na direção do portão de entrada. Antes entreaberto, ele agora estava completamente fechado, com um enorme cadeado enferrujado que claramente não estava ali antes. "Isso não faz sentido. Ninguém veio aqui além de nós", disse Marcos, começando a suar frio. Júlia olhou ao redor e apontou para uma placa antiga que parecia recém-pintada, apesar da ferrugem ao redor. "A saída só é permitida depois do passeio completo." O grupo começou a discutir desesperadamente como sair do parque. Marcos tentou forçar o cadeado com uma pedra, mas parecia sólido demais, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Pedro, sempre o mais racional, sugeriu: "Talvez seja só uma piada mal elaborada. Alguém pode estar nos observando. Vamos cumprir o que está escrito na placa e ver o que acontece." A ideia de seguir as regras do parque parecia absurda, mas ninguém tinha outra solução. Relutantemente, eles decidiram explorar o local, procurando por pistas sobre o que significava o tal passeio completo. Logo, perceberam que cada atração parecia estar esperando por eles. As luzes se acendiam quando se aproximavam, como se o parque ganhasse vida com a presença deles. O primeiro brinquedo que encontraram foi a Casa dos Espelhos, com portas abertas, convidando-os a entrar. "Eu não gosto disso", murmurou Clara, hesitante. "Nem eu, mas parece que não temos escolha", respondeu Júlia, tentando parecer corajosa. Ao entrarem, perceberam que os espelhos não refletiam apenas suas imagens. Em vez disso, as superfícies mostravam cenas do passado. Clara viu uma versão mais jovem de si mesma, brincando com sua irmã em um parque semelhante. Júlia viu uma briga com seus pais que ela havia tentado esquecer. Marcos se viu chorando em um quarto escuro, enquanto Pedro encarava algo que o fez recuar de medo, mas não contou aos outros o que viu. Quando saíram da Casa dos Espelhos, estavam mais abalados do que antes. As visões pareciam tão reais que era impossível ignorá-las. Clara olhou para o grupo e disse: "Não sei o que está acontecendo, mas parece que este lugar está mexendo com nossas memórias." Júlia tentou desviar o assunto, apontando para o próximo brinquedo. Um trem fantasma, cujos vagões estavam perfeitamente alinhados, como se esperando por eles. "Devemos ir?" perguntou Marcos, olhando para Pedro como se esperasse que ele tomasse a decisão. Sem outra opção aparente, eles subiram no trem. Assim que os vagões começaram a se mover, o silêncio foi substituído por sons estranhos. Risos abafados, sussurros e o ranger de correntes. As cenas dentro do túnel não eram típicas de um trem fantasma. Em vez de monstros e fantasmas cenográficos, eles viam projeções de suas próprias memórias sombrias, medos e arrependimentos. Pedro viu um acidente de carro que havia causado anos atrás, algo que ele sempre se culpava em segredo. Clara viu o rosto de sua irmã, que não via há anos, como se ela estivesse gritando por ajuda. Júlia viu a si mesma em um momento de solidão, chorando em silêncio. E Marcos viu uma figura que parecia um reflexo sombrio dele próprio, sorrindo maliciosamente. Quando o trem parou, todos estavam em choque. Parecia que o parque não queria assustá-los com monstros, mas com eles mesmos. "Isso não é normal", disse Pedro, com a voz trêmula. "Alguém está nos manipulando." Foi então que eles ouviram um som alto. A roda gigante começava a girar. Luzes piscavam em suas cabines, como se estivesse chamando o grupo. A cabine iluminada de antes estava agora parada no chão, como se os convidasse a entrar. "Acho que esse é o passeio completo de que falavam", disse Clara, tentando manter a calma.
E se for uma armadilha? Perguntou Marcos, olhando para os outros com desespero. Mas antes que pudessem decidir, a cabine abriu sozinha e uma voz mecânica ecoou no parque. Todos os passageiros embarquem agora. Última chamada. Sem outra opção viável, os 4 amigos se aproximaram da roda gigante. A cabine iluminada parecia quase convidativa, mas algo nela fazia o coração de cada um disparar. Pedro, sempre o mais cauteloso, deu um passo para trás. E se não sairmos disso? Perguntou, olhando para os amigos. Nós já estamos presos aqui de qualquer jeito, respondeu Clara, tentando esconder o medo na voz. Talvez seja isso que precisamos fazer para sair. Relutantemente todos entraram na cabine. Assim que as portas se fecharam, a roda gigante começou a subir devagar, os levando para o alto. Lá de cima, a vista era surreal. O parque abandonado parecia vivo novamente. Luzes piscavam em todas as atrações, e sons de risadas infantis e música enchiam o ar. Mas algo estava estranho. Não havia ninguém lá, apenas as sombras das barracas e brinquedos que pareciam ganhar vida própria. Isso não é real, disse Marcos olhando pela janela. É como se estivéssemos em outra dimensão. De repente, a cabine parou no topo, balançando levemente com o vento. As luzes do parque piscaram e, então, apagaram-se por completo, mergulhando tudo em uma escuridão silenciosa. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma projeção surgiu na parede interna da cabine. A imagem mostrava o parque anos atrás, cheio de vida. As pessoas riam, crianças corriam e o parque parecia próspero. Mas então, a cena mudou. Uma tempestade violenta tomou conta do local e o pânico começou. Brinquedos desmoronaram. Pessoas corriam em desespero. E a roda gigante, que parecia ser a atração principal, sofreu um colapso. A imagem congelou em um detalhe perturbador. Uma cabine caindo com pessoas dentro, enquanto uma sombra misteriosa parecia observar de longe. Isso aconteceu mesmo? Perguntou Júlia, horrorizada. Antes que alguém pudesse responder, a projeção mudou novamente. Desta vez, mostrava os 4 amigos entrando no parque naquela noite. Mas algo estava diferente. Na gravação, uma figura o seguia, quase invisível na penumbra. Quem é esse? Perguntou Pedro, tentando manter a calma. A cabine começou a balançar violentamente, como se a roda gigante estivesse sendo sacudida por mãos invisíveis. Clara gritou, segurando-se no banco. O que está acontecendo? Uma voz grave e metálica ecoou dentro da cabine, sem origem aparente. Vocês vieram aqui por conta própria. Agora devem enfrentar o que deixaram para trás. De repente, a cabine começou a descer, mas não para o chão. Ela parou em uma altura intermediária, onde uma nova porta apareceu, levando para o interior da estrutura da roda gigante. A voz falou novamente. A próxima etapa começa agora. Vocês estão vendo essa porta? Perguntou Júlia confusa. Todos assentiram. Sem saber o que os esperava, abriram a porta e entraram, encontrando um corredor estreito e iluminado por luzes piscantes. O chão rangia sob seus pés, e o ar era pesado, quase sufocante. No final do corredor havia uma mesa com 4 cadeiras e um baralho de cartas antigas. Uma placa acima dizia: Joguem para descobrir a verdade. O que é isso? Um jogo? Perguntou Marcos nervoso. Parece que não temos escolha, respondeu Clara, sentando-se hesitante. Conforme cada um pegava uma carta, sentiam como se estivessem mergulhando em suas próprias memórias. A voz reapareceu. Cada carta revela um pedaço da sua história. Vocês vieram ao parque em busca de diversão, mas encontrarão o que realmente trouxeram para cá: seus medos e arrependimentos. Enquanto jogavam, cada carta trazia uma visão perturbadora do passado de um deles. Memórias esquecidas e momentos de culpa voltavam à tona, criando um clima pesado e cheio de tensão. Quando a última carta foi virada, as luzes piscaram novamente, e o corredor começou a desaparecer, como se o chão estivesse desmoronando. Tudo ao redor deles parecia se dissolver. Então, a mesma voz finalizou. A verdade foi revelada. Vocês podem sair, se tiverem coragem. O grupo se viu de volta na cabine da roda gigante, que agora descia lentamente ao chão. A porta se abriu, mas o parque estava completamente escuro e silencioso.
O grupo saiu da cabine da roda gigante com passos hesitantes, olhando ao redor do parque escuro. O silêncio era quase ensurdecedor e a única luz visível vinha do portão de saída, que agora parecia estar aberto. "Acho que conseguimos", disse Clara, mas sua voz carregava uma dúvida evidente. "Não tenho tanta certeza", respondeu Pedro, olhando para trás, onde o parque desaparecia na escuridão. Enquanto caminhavam em direção ao portão, uma sensação de inquietação crescia. Era como se algo ou alguém ainda os estivesse observando. Júlia parou subitamente e virou-se para os outros. "Vocês não acham que foi fácil demais? Quero dizer, não parece que saímos por completo." Antes que alguém pudesse responder, o som de passos ecoou à distância. Era um som ritmado e pesado, mas não havia ninguém à vista. O grupo acelerou o passo, com Pedro liderando o caminho. Quando finalmente alcançaram o portão, perceberam algo perturbador. O cadeado que os prendia antes ainda estava lá, mas o portão estava entreaberto. Era impossível que tivessem passado por ele. "Isso não faz sentido", murmurou Marcos, tocando o cadeado frio e enferrujado. Ao cruzarem o portão, uma sensação de alívio tomou conta deles, mas foi imediatamente substituída por algo muito pior. Eles estavam de volta ao início do parque, bem na entrada onde tudo começou. "Não!" gritou Clara, olhando ao redor. "Nós saímos. Eu vi." "É como se estivéssemos presos em um ciclo", disse Júlia, lutando contra o desespero. "Como se o parque não quisesse nos deixar ir." Foi então que um detalhe chamou a atenção de Pedro. Um relógio antigo, pendurado em um dos postes, marcava meia-noite. Ele tinha certeza de que antes não estava lá. Ao lado do relógio, uma nova placa brilhava com letras claras. "A saída está dentro de vocês." "O que isso significa?" perguntou Marcos, confuso. Pedro olhou para cada um deles, tentando juntar as peças. "Acho que não é o parque que nos prende. São os nossos medos. Ele está nos testando, nos forçando a confrontar aquilo que estamos evitando." Clara balançou a cabeça. "Você está dizendo que isso é culpa nossa? Que precisamos resolver nossas vidas aqui dentro para sair?" Antes que pudessem debater mais, uma risada baixa e familiar ecoou pelo parque. Era a mesma risada que haviam ouvido na cabine da roda gigante. Uma voz suave e inquietante sussurrou: "Se vocês querem sair, precisam se libertar." De repente, os arredores começaram a mudar. O parque desapareceu, e cada um se viu sozinho em um espaço vazio, confrontando seus maiores medos. Clara enfrentou a culpa de ter se afastado da irmã. Pedro foi forçado a reviver o acidente que sempre tentava esquecer. Júlia enfrentou sua solidão, enquanto Marcos encarava seu reflexo sombrio. Cada um precisou encontrar força para enfrentar seus medos e aceitar suas falhas. Não era fácil, mas, pouco a pouco, a escuridão ao redor de cada um foi se dissipando. Quando voltaram a si, estavam juntos novamente, na entrada do parque. Dessa vez, o portão estava completamente aberto, sem cadeado. O relógio no poste agora marcava 00:01, e o parque atrás deles era apenas uma sombra silenciosa. "Conseguimos?" perguntou Júlia, olhando ao redor. "Acho que sim", respondeu Pedro com um suspiro de alívio. Eles correram para fora, e assim que cruzaram o portão, ouviram um último som. O ranger do portão se fechando sozinho atrás deles. Quando olharam para trás, o parque havia desaparecido por completo, como se nunca tivesse existido. Enquanto caminhavam de volta para o carro, o grupo estava em silêncio, mas algo havia mudado. Era como se todos tivessem deixado um peso para trás. Quando ligaram o carro e saíram, Clara olhou pelo retrovisor. "Vocês acham que alguém mais vai encontrar aquele parque?" Pedro respondeu com um olhar sério. "Talvez. Mas espero que eles estejam preparados para o que vão encontrar." A estrada escura continuou à frente, e a noite seguia em silêncio.